Então, vou pegar o segundo tempo da aula aí, desculpa pelas idas e vindas do primeiro tempo. Bom, e a gente concluiu, então, que a gente pode chegar às equações de Maxwell a partir do princípio lagrangiano, né, propondo do lagrangiano a menos de uma constante, que eu chamei de beta, ele assume a forma E2 menos C2 V2. Agora, ponto importante. Nós aqui não havíamos incluído os termos, né, de fonte. Então, se a gente lembrar da equação de Maxwell, né, as equações de Maxwell, ela tem essa forma de divergência de E igual a ρ sobre ε0. Então, quando nós derivamos a equação do E, como é que a equação do E saiu? Ela saiu do princípio variacional em relação ao φ. Eu variava em relação ao φ. E ganhava essa equação aqui. Por dentro dava para nós, né, divergência menos gradiente de φ menos dAdt igual a zero. A equação de Maxwell estava. Agora a equação está dando ρ sobre ε0. Então, como a partir do φ, né, eu tirei esse termo aqui, ele tem que ser gerado também a partir do φ. Então significa que esse termo, para aparecer, né, estava assim. Então, isso aqui, né, esse termo aqui, esses dois termos aqui me deram isso. Para aparecer esse termo aqui tem que aparecer quando eu fizer uma variação em relação a φ. E esse termo aqui não tem derivada, não tem nada. Então esse termo deve estar vindo de alguma coisa do tipo ρφ. Se eu fizer uma variação em relação a φ, isso aqui vai ficar ρ delta φ. E aí esse delta φ daqui vai se juntar ao delta φ que deu isso. Então a gente já sabe que se eu quiser introduzir a carga corrente, a densidade de carga eletromagnética, eu vou colocar aqui um termo que vai ser do tipo ρ vezes φ. Quando eu fizer um delta φ, eu ganho ρ sobre ε0. Então eu vou fazer o seguinte, a gente coloca aqui, como eu não ajustei, como eu mexi com constante, dividi equações por constante, porque elas eram homogêneas, eu sugiro a quem quiser fazer o exercício, faça esse exercício. Coloque aqui uma constante, sei lá, a gente pode chamar uma constante aqui de x, e aqui coloca a constante y, que vai sair do j escalar A. Porque é a mesma coisa, na equação do campo magnético, né, quando a gente tirou a equação rotacional de D igual a dEdt, 1 sobre C2 dEdt, essa equação, ela saiu escalar ΔA. Essa equação aqui, a gente leu essa equação de Euler-Lagrange, isso aqui igual a zero. Era o que ficava fatorando ΔA. Então, se isso agora vai ter que ser igual no termo μ0j, é porque esse termo μ0j, ele deve estar multiplicando um ΔA lagrangiano. Então, a proposta de introduzir as fontes externas é nós colocar, depois, então, eu já poderia ter até feito o exercício desde o início, colocando as fontes com os seus devidos coeficientes, e depois, quando a gente acertasse os coeficientes da equação, automaticamente a gente ia acertar os coeficientes da fonte. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui. Então, os termos de fonte vão ter uma constante aqui, vamos chamar essa constante aqui, até para ficar a confusão, vamos chamar essa constante aqui de alfa til, e vamos chamar essa constante aqui de beta til. Então, fixando, fazendo o exercício de novo, né, se a gente fosse fazer, desde o início, a gente já colocava os termos de fonte, a gente entendeu que os termos que dão as fontes na equação de Maxwell são termos que justamente acoplam os potenciais com as densidades externas. Então, se eu variar em relação a φ, eu ganho ρ na equação do divergente de E. E se eu variar em relação ao A, eu ganho o termo J na equação de alternância. Então, a gente já sabe como introduzir as fontes. Então, tá aí. A questão agora, né, então, e nós sabemos também que esse lagrangiano aqui deve ser invariante de Rede, porque, né, vamos ver aqui, né, se eu fizer uma variação, se eu fizer, então, qual é a variação dos potenciais, né? Então, φ, a variação do φ, a variação de Rede do φ, é ddt de uma constante alta. A variação de Rede do A é menos o gradiente de φ, menos o gradiente alta. Então, se nós fizermos uma variação em relação a φ e uma variação em relação a A, nós já sabemos, o E e o D não mudam. Mas esse termo aqui, ele mudaria. O termo ele daria alfa chapéu, alfa til. O delta do φ é ddt do alfa. Então, vai ficar ρ ddt do alfa. Variação daquele termo quando eu vario o φ.
E quando eu vario A simultaneamente, isso aqui vai estar me dando menos beta til J divergente escalar gradiente do alfa. Então, como isso aqui são termos do Lagrangiano, né? Então, eu posso integrar por partes. Então, o primeiro termo vai ficar menos ddt, né? Menos ddt, que eu vou botar o seguinte, pode deixar certo. Menos ddt, integrando o primeiro termo, vai ficar menos ddt do alfa chapéu. Então, eu posso, quando integrar por partes, isso aqui é uma constante, eu trago a derivada temporal para cá. E aí fica com o sinal menos. E aqui é a mesma coisa, aqui é JI, DI alfa. Quando eu integrar por partes, eu jogo DI em cima do JI. Pego por partes, aqui vai ficar um sinal mais, e eu vou produzir uma divergência do J. E tudo isso aqui, vezes alfa. Vou ficar dessa equação aqui. Vezes essa função alfa. Esse alfa til tem nada a ver com alfa. Qual foi a função de Gauge? É uma função de Tx. Então eu ganhei essa equação aqui. Então, essa equação aqui, ela está me expressando claramente a conservação da carga, desde que eu possa, por exemplo, trocar um desses sinais. Se eu tomar beta til, né, igual a menos alfa til, então eu ganho aqui ddt. A equação de conservação da carga, na verdade, ela é 1 sobre C2, né, me parece que é isso. A equação de conservação da carga é ddt do Rho mais divergência do J igual a zero. Isso aqui me dá a conservação da carga elétrica. Então, essa equação vai ser invariante de Gauge, esse Lagrangiano vai ser invariante de Gauge se essa equação aqui for válida. Então, eu acerto ou alfa til é menos beta til, o que é importante é fatorar, vamos dizer, ou alfa til é menos beta til, eu boto esse beta til aqui fora, e aí eu tenho justamente a equação que me dá a conservação da carga elétrica. Então, aquelas constantes alfa til e beta til, elas já vão aparecer, se eu fizer o exercício correto, elas já vão aparecer certinhas, de tal maneira que eu ganho aqui a conservação da carga elétrica. Então, aqueles termos de fonte, apesar de dependerem explicitamente do φ e do A, que não são invariantes de Gauge, esse termo aqui também é invariante de Gauge, ele é Gauge invariante pela conservação da carga elétrica. Gauge invariante mediante, ou seja, Gauge invariante é pela conservação da carga. Se eu impuser invariância de Gauge, eu ganho a conservação da carga. Se eu impuser conservação da carga, automaticamente é invariante de Gauge. Então, há uma ligação entre esses termos, a invariância de Gauge desses termos aqui e a conservação da carga. Tá legal? Então, a gente já tem uma ideia do que seja a interação entre o campo eletromagnético e as fontes externas. Nas equações de Maxwell, as fontes externas elas ficam obscurecidas. A gente não sabe qual é a microscopia dela. Eu sei que eu tenho uma densidade de carga e tenho uma densidade de corrente, e essa densidade de carga e corrente satisfaz uma equação de continuidade, que expressa a conservação da carga elétrica. Mas a pergunta, eu tenho uma descrição mais fundamental do que seja o Rho, ou uma descrição mais fundamental do que seja o J? O que eu sei? Rho é uma distribuição de carga, J é uma distribuição de corrente. Elas estão ligadas pela conservação da carga. Então, isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria carregada. Então, Rho e J, eles estão descrevendo, né, a matéria carregada. De forma macroscópica. Agora, nós já conhecemos os campos clássicos. A gente poderia pensar, será que nós conseguimos dar uma descrição para essa matéria aí, em termos de campos? Então, vamos pensar. No eletromagnetismo usual, as cargas são elétrons, são cargas de spin meio. As correntes são correntes eletrônicas, são correntes de spin meio. Claro que na natureza nós não temos só
a partícula carregada pode ter spin 0, pode ter spin 1, mas o eletromagnetismo de Maxwell, esse eletrodinâmica de Maxwell que nós fazemos, ela já está levando em conta que aquele material que está dando aquela corrente e que aquela carga é um material de natureza espinorial, tem spin meio. Se a matéria fundamental que dá a corrente elétrica, né, a matéria da eletrônica, fosse spin 1, as equações de Maxwell seriam um pouquinho diferentes. Então, vamos adotar esse ponto de vista. A matéria fundamental é a matéria de spin meio, é a matéria fermiônica. Então, a matéria carregada, então, para mim, Rho e J, eles vão ser descritos mais microscopicamente por campos, né, que vão representar objetos, partículas de spin meio. Então, para nós, a matéria fundamental, vamos adotar esse ponto de vista. A matéria fundamental é fermiônica. Nós ainda estamos numa descrição não relativista, estamos falando ainda da equação de Dirac. Então, para nós, essa matéria fundamental fermiônica vai ser descrita por objetos que têm um spin meio, segundo o grupo de rotações, né? que são os espinores de SO3. Então, os nossos objetos. Então, nós vamos adotar campos espinoriais para descrever essa matéria carregada. E aí nós já sabemos. O que nós já sabemos dos campos espinoriais? Nós sabemos qual é o lagrangiano dele. Nós já estudamos aqui que o lagrangiano, né, do campo da matéria fermiônica, ela é escrita como sendo I psi Dagger, psi ponto, e aqui nós temos o termo que dá, então o lagrangiano que nós usamos para descrever a matéria fermiônica, os campos fermiônicos são esse aqui. I psi Dagger, psi ponto, mais I psi Dagger, sigma, escalar, gradiente, psi. Então nós temos esses objetos aqui. E aí, né, nós podemos aqui então pensar o seguinte. Vamos tirar a equação de campo aqui. Então, nós vamos variar isso aqui em relação à psi-Dagger. Então, a equação de campo que sai daqui é sigma escalar gradiente psi igual a menos psi ponto. Vou colocar assim. Tá? Então, se eu fizer uma variação aqui, ou se eu fizer a variação em relação à psi-Dagger, eu vario isso aqui, vai ficar psi ponto mais sigma escalar gradiente psi. Aqui só tem uma questãozinha, é uma questão de, vamos pensar aqui na dimensão, porque psi tem a mesma dimensão. Aqui esse objeto aqui, então em relação a esse termo aqui é DDT. E esse termo aqui é DDX. Então a diferença entre esse termo e esse termo aqui é que aqui tem uma derivada em relação a 1 sobre o tempo e esse aqui é 1 sobre x. Então eu tenho que uniformizar a dimensão dessa equação aqui. Então, como aqui eu tenho uma dimensão de 1 sobre o tempo e aqui eu tenho uma dimensão de 1 sobre x, por exemplo, aqui pode estar me faltando um parâmetro de 1 sobre velocidade. Vamos dar só uma olhadinha nessa equação. Vamos dizer que aqui eu tenha, vou botar o seguinte, para a gente acertar esses coeficientes aqui. Vamos dizer que aqui eu tenha um alfa e aqui eu tenha um beta. Vamos fazer isso aqui. E vamos tirar a equação de campo que sai daqui. A equação de campo que está saindo daqui, então, é beta, sigma escalar gradiente psi, igual a menos alfa. Psi ponto. O que eu estou fazendo? Estou variando em relação a psi-Dagger e vario em relação a psi-Dagger. Se eu variar em relação a psi, eu vou ganhar uma equação semelhante. Se eu variar em relação a psi, eu vou ganhar um conjugado hermitiano dessa equação. Eu vou ganhar beta gradiente de φ Dagger escalar sigma igual a menos alfa φ ponto. Dado assim, eu vou ganhar essa equação aqui está em forma de vetor coluna, essa equação aqui vai estar em forma de vetor linha. Então, se eu variar em relação a psi ou psi-Dagger, no fundo eu ganho a mesma equação, só que eu me intero de onde está. Tá?
Tá? O meu conjugado hermitiano da outra. Então, por isso que eu vou variar só em relação à velocidade. Essa equação aqui já me dá conta da outra também. É só tirar o conjugado hermitiano. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, agora vamos olhar essa equação aqui. Se eu aplicar esse objeto aqui, então vamos dizer que eu faço isso aqui. Eu tenho beta, então eu tenho isso aqui. Beta. Vamos aplicar a essa equação esse operador aqui. Vou fazer o seguinte: vai ficar beta, sigma, escalar gradiente, aplicado a sigma, escalar gradiente, psi, igual a menos alfa, ddt, sigma, escalar gradiente, psi. Só cortei aqui. Eu joguei um sigma escalar, isso aqui é ddt de sigma escalar gradiente. Então eu botei ddt de sigma escalar gradiente é a mesma coisa que sigma escalar gradiente do ddt. Só comutei isso aqui com ddt, não tem um problema. Então, esse objeto aqui nós já sabemos, né, lá das nossas aulinhas de cálculo básico. DI, sigma J, dj. Então, isso aqui é sigma I, sigma J, DI, dj. Como DI e dj é simétrico, isso aqui eu tenho que simetrizar. Então, nada me impede de escrever. Eu posso escrever isso aqui exatamente como sendo meio de sigma I, sigma J, mais sigma J, sigma I, DI, dj. Por quê? Porque isso aqui é simétrico em J. Eu posso simetrizar aqui. Mas a gente sabe pelas regras, né, lá no nosso álgebra de Clifford das matrizes sigma, sigma I, sigma J, sigma J, sigma I é 2 delta de J. Então 2 cancela 2 e aqui produz um laplaciano. Então sigma escalar gradiente é a mesma coisa que laplaciano do psi. Agora, quem é sigma escalar gradiente? Está aqui, ó, sigma escalar gradiente, pela equação acima, é menos alfa sobre beta. Então, esse carinha aqui, ó, sigma escalar gradiente, é menos alfa sobre beta psi ponto. Então, ele vai produzir o menos alfa junto com esse menos alfa. Vai ficar, então, o alfa 2 sobre beta. Então, ficou, ó, sigma escalar gradiente é menos alfa sobre beta psi ponto. Então, vai ficar esse menos alfa com esse menos alfa junta, alfa 2, beta, e vai produzir aqui um DDT, vai ser um psi 2 pontos. Então, vai aparecer aqui um D2, DT2, do psi. Então, essa equação está dando uma equação típica de equação de onda. Ela está me dando alfa 2. Vamos dividir toda essa equação aqui por beta. Então, vai ficar alfa 2 sobre beta 2, D2, DT2 do psi, menos laplaciano do psi igual a zero. Tá? Então, essa grandeza aqui, alfa 2 sobre beta 2, está fazendo o papel de 1 sobre velocidade ao quadrado. É a típica equação de onda. 1 sobre V2, D2, DT2, menos laplaciano do psi igual a zero. Então, esse alfa 2 sobre beta 2 tem que ser identificado com 1 sobre alguma velocidade ao quadrado. Certo? Então, vamos tomar essa velocidade como a velocidade da luz. Vamos dizer que seja uma equação de onda. Esse objeto esteja se propagando com a velocidade da luz, eu estou podendo pegar uma outra velocidade qualquer. Vamos dizer que ele pega, como a gente não está na teoria relativista, vamos pegar aqui um parâmetro de velocidade. Vamos dizer que esse campo aí esteja descrevendo objetos que se movem com uma certa velocidade. Então, algo que é importante para nós é interpretar esse 1 sobre C2 sobre beta 2 como sendo uma velocidade. Então, vamos colocar aqui a velocidade do férmio ao quadrado. Então, é a velocidade fermiônica. Então, o ideal seria tomar alfa 2 sobre beta 2, né? Então a gente pode dizer que o alfa é 1 sobre VF beta. Então, esse lagrangiano todo, ele tem um parâmetro beta redundante. E com beta, quer dizer, o que é importante é que eu fixe uma relação entre alfa e beta. Então, se eu substituir o alfa por beta sobre VF, eu posso tirar o beta dessa equação. Então, isso me indica que eu posso propor esse lagrangiano aqui fermiônico. I sobre V, I sobre VF, velocidade do férmio, psi ponto, psi dagger, psi ponto, menos, ou mais I. Então eu botei o beta aí, como o beta fica redundante, ele fica beta dos dois campos, esse lagrangiano definido dentro de beta. Eu posso tomar beta igual a 1, eu não vai alterar nada nas equações de campo. Então mais psi dagger, sigma, escalar gradiente psi. Agora ficou legal porque nós temos um parâmetro de velocidade aqui. Certo?
Muito bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer isso aqui para nós uma primeira construção. Vamos reescrever essa equação de campo aqui. Agora, a partir daqui, então, avaliando em relação à velocidade, então nós vamos ter o seguinte. Sigma, vamos ter lá, 1 sobre VF, 1 sobre velocidade do fermo, DDT do psi, mais sigma escalar gradiente psi igual a 0. Então vocês observem que o que estava faltando para nós era realmente um parâmetro de velocidade, porque isso aqui fica 1 sobre t, vezes, que é o tempo vezes velocidade, é distância, é posição, comprimento. E aqui tem 1 sobre comprimento. A equação agora fica dimensionalmente corretiva. Estava faltando para nós, era uma velocidade relativa ali entre os dois. Como o problema não é relativístico, em princípio o problema não é relativístico, não estou ainda na relatividade, eu estou colocando um parâmetro de velocidade. Se fosse relativístico, claro, o ideal seria tomar VF igual a C. Para os parâmetros C. Vamos botar. A gente sabe, inclusive, na matéria condensada, hoje em dia, né, no grafeno, nós temos férmions bidimensionais, né? E a velocidade que aparece ali não é a velocidade da luz, porque os férmions da matéria condensada são férmions não relativísticos, são férmions de condutores, são férmions de materiais. Os férmions dos materiais, os elétrons, né, dos materiais, esses elétrons de condução, eles têm velocidade típica na faixa de C sobre 300, é uma velocidade não relativística. E essa velocidade, nesses problemas, tudo aparece como se fosse um problema relativístico, onde a velocidade da luz é substituída pela chamada velocidade de Fermi, que é a velocidade dos elétrons que estão na superfície de Fermi. Então, vamos trabalhar com essa velocidade VF, ela faz o papel da velocidade da luz na matéria condensada. Então, vamos supor que aqui nós temos um problema não relativístico, certo? Bom, então, nós temos essa equação. Vamos escrever o conjugado complexo dessa equação. Vai ficar 1 sobre VF DDT do psidad, mais as matrizes sigma são hermitianas, mais psidad, mais o gradiente do psidad da escalar sigma. Que significa, claro, que essa matriz, cada matriz aqui pega essa derivada aqui. Só que o fermi está aqui, tá? O gradiente do psidad é um deitado e esse aqui é o sigma matriz. Tá? É a mesma leitura que a gente faz aqui. Tá? Então, estamos aqui. Igual a zero. Vamos multiplicar essa equação aqui por psidad. Então, vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar por psidad. E vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar, então, para multiplicar por psidad tem que ser esquerda. Porque esse aqui é um espinor em pé, então esse aqui tem que ser um espinor deitado. Esse aqui é um espinor deitado, então eu multiplico por um espinor em pé. Então, vamos ver. Então, essa equação aqui, vamos dizer que eu somo essas duas equações. Então, essa equação aqui vai ficar 1 sobre VF, psidad é DDT do psi, mais 1 sobre VF, DDT do psidad é psi. Então, quando eu somar essas duas equações, o primeiro termo vai ficar 1 sobre VF, DDT do psidad é psi. E quando eu jogar o segundo termo, ele vai ficar, né, psidad, né? Então nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui mais a divergência do psidad sigma psi igual a zero. Então, se eu somar essas duas equações, aquele segundo termo lá fica exatamente, ó, gradiente do psidad escalar sigma psi, mais psidad sigma escalar gradiente psi. Quer dizer, essa derivada, né? Ela uma hora pega esse termo, gerando esse pedaço aqui, e a outra hora ela pega esse psi, gerando essa equação aqui. Então nós ganhamos uma equação, ó, típica de uma equação de conservação. Então, se esse campo psi satisfaz
a equação satisfaz o lagrangiano, né? Se esse campo se satisfaz a essas equações do campo, advindas desse lagrangiano, então isso aqui seria uma versão uma versão não relativística da equação de Dirac, do lagrangiano de Dirac. É a versão não relativista, o grupo de invariância é SO3, não é o grupo de Lorentz. Essa aqui é a versão SO3 da equação de Dirac. Eu tenho que aquele objeto lá, essa grandeza aqui, é conservada, ou seja, como deixa eu pegar isso aqui, né? Eu tenho uma equação de conservação, né? Como se eu tivesse isso aqui, ó. Essa grandeza aqui, 1 sobre VF, psi Dagger psi, faz o papel de uma densidade, e essa grandeza aqui, psi Dagger sigma psi, faz o papel da densidade de corrente. Então eu teria uma equação de conservação. Se eu fizer essa associação, eu tenho essa equação de conservação. Então a gente vê o seguinte, a gente vê que a gente vê básica, pode ser que seja interessante deixar o DF aqui, mas depois eu vejo. Vamos identificar isso por enquanto. O que a gente está observando é que eu tenho duas grandezas, um escalar e um vetor, que estão ligados por uma equação de continuidade. Então é muito razoável, e como essa parte, esse campo aí é o campo fermiônico, seria bem razoável que eu identificasse esse objeto aí, que a gente está observando o que é psi Dagger psi? É uma densidade, né? Então é o módulo de psi ao quadrado. Então isso aqui não tem ainda dimensão de carga, isso aqui tem uma dimensão de densidade, mas eu posso colocar uma informação de carga. Se eu, por exemplo, multiplicar, se eu disser que os portadores têm uma carga fundamental E. Então, se eu multiplicar isso aqui, quer dizer, definir essa grandeza E sobre VF, isso eu vou identificar como uma densidade de carga elétrica. E isso aqui como uma correspondente densidade de corrente. Então, eu estou introduzindo agora uma grandeza física com dimensão de carga, só para dar a essa grandeza, realmente o sabor dela está descrevendo uma densidade de carga, porque da maneira que estava aqui, eu não tinha nenhuma referência à existência de uma carga elétrica. Como eu estou fazendo eletromagnetismo, eu gostaria que isso aqui fosse, eu estou identificando por essa equação uma lei de conservação, e eu sei que a carga é conservada. Então, essa equação fermiônica, ela está me dando toda a indicação de que a lei de conservação que sai aí possa ser encaixada para modelar exatamente a conservação da carga elétrica. Mas eu preciso colocar aqui uma grandeza para poder dizer isso aqui é a carga elétrica. Onde é? Eu coloco aqui uma declaração, isso aqui eu coloco um E, coloco um E. Então eu defino uma densidade de carga elétrica e uma densidade de corrente elétrica associadas a esse campo, satisfazendo, né, a essa equação aqui, DDT do ρ, então ficaria DDT do ρ mais a divergência do J, certo? Então isso é o que eu estou propondo para poder microscopicamente descrever o que deve ser a carga e a corrente que aparecem na equação de Maxwell. Está claro o conceito? A gente está fazendo uma modelagem física para isso. Então, eu já começo a ver que aquele ρ da equação de Maxwell, quando eu colocar o lado direito da equação de Maxwell, microscopicamente, isso pode ser uma densidade de cargas associada a partículas descritas por um campo fermiônico. Sim, isso aqui faz o papel da densidade de carga. E lá na equação de Ampère-Maxwell, né, aquele que é o μ0J, o meu J vai ser a corrente associada a essa densidade de cargas. Então, isso é a proposta que nós estamos fazendo para começar a dar um significado mais elementar para aquilo que são o ρ e o J do lado direito das equações de Maxwell. Quer dizer, as equações de Maxwell não declaram nada sobre ρ e J, mas a gente sabe da fenomenologia que é uma carga conservada. Então, nós vamos tentar fazer uma modelagem para isso aí. Muito bem. Então, o nosso lagrangiano, deixa eu apagar isso aqui, o lagrangiano total, que acopla Maxwell com esse campo, essa matéria carregada, nós temos vamos colocar aqui o lagrangiano completo de Maxwell mais, botar F do fermiônico, Henrico Fermi, poderia botar D de Dirac, tanto faz, né?
Mas como o negócio ainda não é relativista, a descrição ainda não é relativista, eu preferi deixar o Dirac para quando o Fermi for relativista. Vamos deixar Fermi, porque essa velocidade seria a velocidade dos objetos que estão na superfície de Fermi. Então vamos colocar Maxwell mais Fermi. Então a equação com Maxwell a gente sabe, a gente tem um parâmetro que a gente deixou em aberto, beta, mas basicamente é aquele parâmetro beta que não faz diferença. Vamos chamar até de alfa para não ficar carregando beta. Então, mas o que era importante é que Maxwell aparecia assim, é 2 menos C2D2. Aí agora nós temos o Lagrangiano Fermi, que é esse aqui. Não vou nem escrever de novo, tá? Mas o Lagrangiano fermiônico. É esse aqui. Agora os termos de acoplamento. O que é importante é que aparece aqui termo de acoplamento do ρ com φ. Então vai aparecer esse termo aqui. É sobre VF, Dagger, psi, φ. E vai aparecer o termo. Aí a gente tinha visto que o termo relativo ele tinha que ter um sinal menos, me parece, né? Aí quando a gente postou a lei da corrente, o voo, botava uma alfa tio, rho, φ e um beta tio, JA. Mas o alfa tio e o beta tio, né, tinha uma relação alfa menos alfa sobre beta menos uma coisa assim. Então tem um sinal relativo aqui. Então eu vou colocar aqui menos é psi Dagger sigma psi escalar. Então isso aqui é o que me dá a interação do acoplamento do potencial elétrico com a densidade de carga e o acoplamento do potencial magnético com a densidade de corrente. Então a gente tem um Lagrangiano agora completo. Ele descreve a propagação da radiação, descreve a propagação desse férmio e descreve agora o acoplamento matéria, eletromagnetismo, matéria, eletromagnetismo. Então se eu quiser ler as equações de Maxwell, eu já saio do lado direito, eu sei quem é o ρ e sei quem é o J. Muito bem. Então, para efeito de simetria de gauge, nós já sabemos isso aqui em variante de gauge. Vamos escrever agora, então, só para a gente ter aqui esse Lagrangiano de novo. Vamos escrever esse terminho aqui só para a gente ter claro quem é esse termo aqui. Ele é I sobre VF psi Dagger psi ponto. E esse outro termo aqui é mais I psi Dagger sigma escalar gradiente psi. Então eu posso juntar esse termo aqui com esse termo aqui. Podemos juntar. Então se eu quiser agora para escrever, eu pego esse termo aqui junto com esse aqui. Ó. Isso aqui vai dar I sobre VF psi Dagger. Aí vai ficar aqui DDT do psi. E aqui tem um E sobre F, né? Então, já como eu fatorei o VF, então aqui eu posso botar aqui, ó, menos IE, que aí vai menos I com I dá 1, menos IE psi Dagger psi, certo? Então ficou I psi Dagger psi ponto mais E sobre VF psi Dagger psi φ. Então esse termo aqui se juntou com esse para dar isso aqui. E esse termo aqui fazer a mesma coisa. Vamos botar aqui mais I psi Dagger sigma escalar gradiente de psi e aqui mais I é a psi. Certo?
fazer só uma mudança aqui. Como esse sinal aqui é relativo, o que é importante é que um seja mais, um seja menos. Eu vou adotar esse sinal aqui como sendo menos, tá? E esse aqui como sendo mais. Tanto faz, é relativo esse sinal. Aí é uma mera questão de convenção, só para botar aqui mais, aqui fica menos, e aqui só para a gente seguir esse padrão. Não só porque é importante que esse sinal seja relativo, porque esse sinal relativo é importante para dar a conservação da corrente, seja, né? A conservação da carga elétrica. Então, esse lagrangiano, a parte fermiônica, a parte de margem fica intocada, mas eu junto a parte fermiônica com a parte de interação entre a matéria carregada e o campo eletromagnético, e o lagrangiano assume uma forma um pouquinho mais compacta. Eu posso juntar o lagrangiano fermiônico com a parte de interação nisso aqui, ó, I sobre VF psi Dagger DDT mais I F psi mais I psi Dagger sigma escalar gradiente menos I é A psi. Certo? Muito bem. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse lagrangiano ele deve ser invariante de gauge. Nós queremos que ele seja invariante de gauge. Aqui ele já é. Agora, eu faço uma transformação de gauge em cima do fio do ar. Então, eu quero ver, será que eu posso também fazer uma transformação de gauge em cima do psi? De tal maneira que ao psi se transforma, o φ se transforma e eu tenho esse lagrangiano invariante de gauge. Então, a pergunta que nós nos colocamos agora é essa. Sabendo a transformação de gauge do φ, então eu sei que φ' é φ mais a derivada temporal de uma função alfa de 3x. E o A, né, se transforma desse modo. Uma linha é o A menos o gradiente de uma função alfa de 3x. Então eu sei como a transformação de gauge atua nos fios. A minha pergunta é, será que esse mesmo alfa eu posso trazer para se transformar aqui em cima do psi? Então essa a gente queria se colocar. Então vamos ver aqui o seguinte. Imaginar que essa transformação aqui pode atuar nesse objeto. Agora observem aqui a seguinte coisa. Se o psi se transformar, esse psi aqui da psi Dagger, esse cara aqui, a transformação total desse objeto junto a desse objeto tem que se cancelar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se esse objeto se transforma, e isso tudo aqui também se transforma, tem que ser tal que a transformação aqui cancele daqui. Então, a nossa proposta é, será que eu vou propor que, ao fazer essa transformação alfa, o nosso objeto aqui, ele tem uma transformação, vamos dizer, por exemplo, uma matriz ou algum operador que depende de alfa atuando em psi. Vamos propor que a transformação de gauge dos potenciais ela seja implementada no setor dos campos de matéria dessa forma. Algum operador, alguma matriz, algum fator dependente de alfa. Porque a transformação que eu fizer aqui, eu também vou fazer aqui. Então, eu proponho que esse parâmetro alfa seja o mesmo, seja global, seja universal. Ele é local, ele depende de d de x, mas ele é universal, ele vai ser o mesmo para todo mundo. Então, se esse objeto aqui se transforma dessa maneira, esse termo aqui, entre o psi' Dagger, ele vai ser psi Dagger R de alfa Dagger. Vou colocar assim. Então, eu quero, como esse cara aqui, então esse termo aqui, se a gente olhar agora, por exemplo, esse termo aqui, ao fazer essa transformação,
transformação, esse termo aqui ele vai adquirir isso aqui, ele vai ficar psi-dagger, R-dagger. Quando eu transformar o psi, ele se transforma em R-psi. Então o psi-dagger se transforma em psi-dagger, R-dagger. Aqui, esse objeto aqui, DDT, esse objeto que está aqui como um todo, para que esse objeto aqui desapareça, eu quero no final de tudo ter uma invariância. Então eu tenho esse objeto aqui, então esse objeto aqui vai se transformar também DT mais IF psi. Esse objeto aqui também se transforma. Então, se esse objeto aqui se transformou pegando esse R-dagger, esse objeto aqui, ele também vai ter que se transformar. Mas para que isso aqui seja invariante, seria interessante, será que é possível que esse objeto aqui, ele se transforme exatamente como um psi, dessa forma aqui? Se aconteça o que acontecer, não sei quem é esse R, mas eu estou dizendo que DDT mais IF psi também se transforma desse modo. Então eu vou ver o seguinte, se eu pegar essa grandeza aqui, DDT psi mais IF psi, e tomar tudo isso aqui em linha, eu vou querer que isso aqui seja R de alfa, DDT psi, mais IF psi. Então a pergunta é, será que, se isso acontecer, isso é bem razoável, porque se eu puder, se existir um R que satisfaça a essas condições, automaticamente, ao fazer essa transformação, aparece o R-dagger aqui, a fazer essa transformação, aparece um R aqui, e eu vou querer que esse R-dagger, que esse R seja um objeto unitário, ou seja, que esse cara aqui seja o inverso desse. Então a pergunta é, será que essa proposta é razoável? Eu trazer essa simetria do setor de radiação para o setor de matéria sob a forma de uma operação unitária. Essa operação unitária aqui, é imediato, essa operação unitária aqui é tal que, mesmo esse cara aqui, tendo já o acoplamento, quer dizer, mesmo que esse cara se transforme em sim, esse cara no total também se transforma da mesma maneira. Se isso acontecer, eu garanto a invariância desse termo e garanto a invariância desse termo. Também como que o gradiente de psi menos IEA psi, tudo linha, seja R de alfa, gradiente de psi menos IEA psi. Então, se eu puder acomodar essas duas transformações, automaticamente eu tenho a simetria de gauge completa desse gradiente. Então a pergunta é, isso é possível? Existe solução para R? Será que se eu procurar um R, eu tenho solução para essa equação? Então, vamos ver, se isso aí é possível, eu devo poder resolver resolver algum tipo de condição para R. Então a nossa proposta vai ser essa, que a simetria que está lá no setor de massa, ela seja trazida para o setor de matéria. Quem está fazendo isso é o acoplamento. Eu trouxe essa simetria para cá porque o φ se transforma. Então, no acoplamento do φ com psi, eu quero ver qual é a transformação do psi. Então, vamos pôr essa equação aqui. Bom, suponhamos que a gente pega. Então, 5,5 acá, tá? DDT do psi mais I é φ psi, tudo linha, igual a R de alfa, DDT do psi mais I é φ psi. Agora, quem é isso aqui linha? Isso aqui é DDT do psi linha mais I é φ' psi linha. Do lado esquerdo, igual a R de alfa, DDT psi, mais I é R, φ, R psi. Estou impondo isso aqui, não. Agora eu sei quem é psi'. Psi' é R psi. Sei quem é o φ'. Φ' é φ mais gradiente, mais DDT do alfa. Psi' é R psi. Então, do lado direito, eu vou ter R, DDT do psi,
R psi. Então estou só colocando tudo linha. Botei tudo linha do lado esquerdo, estou colocando tudo selinho do lado direito. Então, DDT do psi' mais I é o φ se transforma, o psi se transforma, agora substitui. Quem é o psi'? É R psi. Quem é o φ'? É φ mais DDT do alfa. Quem é o psi' é R psi. Coloquei isso aqui. Lembrando que esse R depende de alfa. Mas alfa depende de t e de x. Então eu não posso tirar esse R não é uma constante. Então, colocando isso, vamos trabalhar isso aqui. Essa é a nossa proposta. Então a nossa proposta é DDT do R, então vai ficar DDT de R vezes psi mais R DDT do psi. Primeiro termo. Segundo termo, mais I é φ R psi. Mais I é φ R psi. Segundo termo, mais I é DDT do alfa. R psi. Igual lado direito. R DDT do psi. Mais I é φ R psi. Tá bom. Então esse termo aqui cancela esse termo. Esse termo aqui cancela esse termo. Então a gente tem uma equação que tem dois termos apenas, igual a zero. DDT do R psi mais I era R psi igual a zero. Então esse psi é genérico. Então não é ele que é zero. Quem deve ser zero é isso aqui, ó. DDT do R mais I é DDT do alfa R igual a zero. Então essa equação eu posso fazer assim, né? Colocar de uma forma mais simples, fica DDT do R sobre R igual a menos I é DDT do alfa. O lado esquerdo é a derivada do logaritmo, né? Isso aqui é DDT do R, né? Então eu posso fazer isso. O lado esquerdo, pegando isso aqui é o DDT do log de R igual a menos I é DDT do alfa. Então, eu tenho que o log de R, né, é uma constante, quer dizer, o log de R seria menos I alfa mais uma constante. Então, a solução disso aqui, quer dizer, uma solução imediata é R igual a, se você quiser, logaritmo de R é proporcional a alfa, então R é proporcional ao exponencial. Exponencial de menos I é alfa. Só isso. A solução sai isso aqui. Derivada disso aqui é igual a isso aqui mais uma constante. Então, exponencial do logaritmo é o R, exponencial disso aqui é exponencial vezes uma constante aqui. Eu posso ter o direito de colocar uma constante aqui que eu fixo igual a 1. Basicamente, eu estou tomando isso aqui. Ficaria exponencial de C menos I é alfa. Então, isso aqui é exponencial de C vezes exponencial de menos I é alfa. Posso tomar C igual a zero. Fica essa exponencial. Então, tem uma solução tranquila aí, que é R igual a fase. Então, eu posso trazer a simetria, eu posso trazer a simetria de gauge, do eletromagnetismo no grado do psi. Então, eu posso dizer o seguinte: psi', quando o φ e o A sofrem aquela transformação, o psi simultaneamente sofre essa transformação. E menos I é alfa de Px, psi, esse parâmetro aqui depende de P de x. Claro que se vocês repetirem o mesmo exercício agora para a derivada do gradiente para a parte espacial, o gradiente vai sair a mesma solução. Vocês podem checar isso aí. Impondo aquela equação para o gradiente não vai mudar nada. Então, você vai ter o menos I, vai ser a mesma coisa. Então, a gente descobre que a transformação de simetria que descreve a conservação da carga no eletromagnetismo, lá no setor eletromagnético, que é a transformação de simetria, para a gente ter invariância do Lagrangiano de massa, vocês se lembram aqui, né? Quando a gente acoplava com as pontas externas, era importante ter a conservação da corrente. Então, aquela simetria de gauge, né, do setor da radiação, que é o φ e o A se transformarem,
né, segundo aquelas derivadas, aqui no setor de matéria, ela chega a seguir com a transformação de fase. Todos nós já sabemos que essa transformação aqui é uma transformação comum, né? Uma simetria de Gauge que a gente vê no setor de matéria é a simetria comum. Então, isso fica claro para mim que se eu quiser descrever a carga elétrica, né, o ideal é adotar aqui a transformação de simetria que está por trás da conservação da carga elétrica, é a simetria de fase. E aí, pelo teorema de Nether, na vez a gente fez o teorema de Nether de trás para frente. A gente agora pode checar de novo pelo teorema de Nether. Nós já sabíamos que a variação do Lagrangiano, né, pode sempre ser expressa dessa maneira. ddt, né, do dl dφ ponto delta φ mais ddi, né, dl d di φ delta φ. Então, se agora nós sabemos quem é o Lagrangiano fermiônico, temos o Lagrangiano fermiônico. Nós sabemos quem é dl dφ ponto, quem é dl ddi φ. E temos o delta psi, nesse caso φ igual a psi. Nesse caso eu tenho dois campos. Nesse caso fermiônico, o meu campo φ, ele vai ser o psi-dagger e o psi. Né? A gente já tinha falado sobre isso em 2 aulas atrás. A gente tirava a conservação no Lagrangiano fermiônico. É interessante a gente fazer aquela simetrização. Fazendo o teorema de Nether com essa transformação, a gente vai ganhar exatamente as mesmas correntes. Vai ganhar a lei de conservação vai ser ddt disso aqui, mais divergência disso aqui. E se eu aplicar essas operações aqui naquele Lagrangiano fermiônico, a gente vai ganhar essa lei de conservação. Como deveria ser? Porque eu parti dela, na verdade. Eu tenho que reobter. Então a gente fez o exercício ao contrário. A gente conhecia a lei de conservação. Eu acho que dessa construção me parece um pouquinho mais física nesse sentido. Porque o que eu sei é a invariância de Gauge do eletromagnetismo. Então, quando eu acoplo o eletromagnetismo com a matéria carregada, eu consigo transportar pela interação a simetria de Gauge daqui, eu transporto para o setor de matéria. E aí a gente descobre que no setor de matéria a transformação de Gauge deve ser feita sob essa forma de uma fase. Bom, então a gente pode parar por aqui. O que eu queria cumprir hoje com vocês é isso. Na próxima aula, então, não sei se eu já vou para o caso nobeliano, não, talvez eu já vá para o caso relativista. Na próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, para vocês verem como é que a equação de Maxwell ela é passível de modificação de acordo com o spin do portador da carga. Na próxima aula eu vou fazer a descrição da carga elétrica e da simetria de Gauge abeliana no setor de spin, no setor de campos escalares. Então na próxima aula a gente trabalha os campos escalares, para poder ver que a densidade de cargas dos escalares e as equações de Maxwell com os escalares têm modificação. Então, na próxima aula a gente termina isso aqui, depois. Possível dar um plano vetorial? Posso também, vou fazer. Só que, de novo, vai para feira que vem todo um problema. Eu tenho uma variação de iniciação científica para fazer lá fora do Rio de Janeiro, aqui no estado da zona da universidade. Então, eu não vou dar aula, eu vou botar no anúncio amanhã, eu mando um e-mail de domingo para vocês. Eu vou jogar de novo. Agora, eu não sei se eu jogo essa aula para sábado. Eu vou dar aula da iniciação científica. Provavelmente eu jogo ela para o dia 15, sábado. Se não, pode ser que eu jogue ela para um final de tarde de quinta-feira. Mas aí eu acho que você tem problema quinta-feira à tarde, de noitinho? Tenho aula. Tem aula, então não vamos te prejudicar. Mas você está nesse curso? Você está vindo hoje por acaso ou você vai pretender ficar aqui assistindo essas aulas? Eu nem sei. Oi? Estou estudando. Então tá legal. Se quiser vir, então. Eu acho que é mais fácil para mim também dar de novo essa aula no sábado. Tá bom? Sábado de tarde, porque quarta-feira eu não vou poder dar aula, vou estar no Rio. Peço desculpas a vocês. Se eu tivesse alguém que pudesse me substituir, mas eu estou sem ninguém que possa me substituir. Porque o Tião já está dando o discurso, a gente tem o pós-doc está viajando. Então eu prefiro deixar e a gente se encontrar no sábado. No sábado a gente termina isso, dia 15, para agora esse resto de curso, até esse outro mês que falta, até lá para o dia 10 de julho, vamos trabalhar só as teorias relativistas, vamos introduzir a relatividade e terminar o que a gente queria terminar, tá bom? Pois é.